Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar no material muito especial que faz parte da série do Dr. Dario Santucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. A nossa fonte são alguns trechos selecionados de Psicoterapia para Todos, do Viktor Frankl. Um clássico, né? Publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. Para quem talvez não conheça tão a fundo, o Viktor Frankl foi um neurologista, psiquiatra austríaco, e uma figura assim, gigante na psicologia. Ele fundou a logoterapia, que é chamada de Terceira Escola Vienense de Psicoterapia. E esse livro é bem interessante na sua origem, porque ele nasceu de conferências de rádio, sabe? Lá nos anos 50. Depois foram adaptadas, a ideia inicial era quase fazer uma psicoterapia pelo rádio, para tentar lidar com o que ele chamava de neurose coletiva da época do pós-guerra. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender melhor as ideias centrais do Frankl, que aparecem nesses textos, essa busca humana por sentido, as neuroses, tanto as nossas individuais quanto as da sociedade, e também a força do espírito humano, que é algo que ele ressalta muito. Tudo isso, claro, olhando só para o material que a gente tem aqui. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Com certeza. É uma perspectiva, né, que continua incrivelmente atual. O Frankl, ele realmente conseguiu olhar além das explicações que focavam só nos impulsos, como era o caso do Freud, ou na questão social, na busca por poder, como Adler. Ele colocou a questão do sentido bem no centro da coisa toda. E pensar que aquelas conferências de rádio, né, era uma tentativa de higiene psíquica para uma Europa que ainda estava se recuperando da Segunda Guerra. Isso mostra a urgência que ele sentia na época. Exato. O que é fascinante é justamente isso, né? Como que ele já identificava essa crise de sentido de uma forma tão clara décadas atrás. Parece até que ele estava diagnosticando algo que, bom, talvez só tenha se intensificado de lá para cá. Exatamente. E o coração dessa visão dele é o que ele chama de vontade de sentido. O Frankl argumentava, né, que a nossa motivação principal como seres humanos não é buscar o prazer, como dizia Freud. Nem buscar o poder, como Adler colocava. Isso. Seria essa ânsia fundamental por encontrar um sentido, um propósito para a vida. Ele até gostava de citar o Nietzsche, né? Aquela frase famosa: quem tem um porquê para viver suporta quase todo o como. Mas assim, como que essa busca acontece? Ou, talvez mais importante ainda, como que ela se frustra segundo o que a gente lê aqui? Então, a frustração dessa vontade de sentido é aí que entra o que o Frankl chamou de vazio existencial. E os sintomas desse vazio, olha, são bem familiares para a gente hoje. Um tédio profundo, sabe? Apatia. Ou então a pessoa tenta preencher esse vazio de outras formas. Compensatórias, talvez? Exato. Compensatórias. Daí surgem fenômenos como, por exemplo, o conformismo. A pessoa passa a querer fazer só o que os outros fazem, seguir a manada, né? Ou, num extremo, até o totalitarismo. A pessoa se submete, faz o que os outros mandam, para não ter que lidar com a própria liberdade e responsabilidade de escolher. E o ponto-chave aqui é que, para o Frankl, essa busca desenfreada por prazer ou poder, Exato. elas não são as motivações primárias. Não. Elas só se tornam dominantes justamente quando a busca principal, a busca por sentido, falha. Ah, então são secundárias. São secundárias nesse sentido, quase como desvios neuróticos. Dá para ver isso na análise que ele faz das neuroses sexuais, por exemplo. Ele fala da hiperintenção, que é tentar forçar o prazer, sabe? Sei. E da hiperreflexão, que é ficar focado demais, obcecado com o próprio prazer ou desempenho. Segundo ele, essas duas coisas acabam bloqueando a espontaneidade, bloqueiam a satisfação. Entendi. O prazer para ele deveria ser um efeito colateral, sabe? Algo que surge naturalmente quando a gente se entrega a um sentido maior, ou a um encontro verdadeiro com outra pessoa. Ele cita o Kierkegaard, né? A porta da felicidade abre para fora. Não adianta ficar empurrando para dentro. E ele critica bastante o reducionismo, né? Aquela tendência de enxergar o ser humano como nada mais que, sei lá, um conjunto de reações químicas ou só resultado de condicionamentos. Sim, ele bate muito nessa tecla, combate essa visão com força. A analogia que ele usa é ótima, eu acho.
Ele diz, olha, uma obra do Goethe ou do Kant é feita com as mesmas 26 letras do alfabeto que formam um texto qualquer, banal. Certo. Mas o valor, o sentido da obra, isso transcende infinitamente a soma das letras, né? Então, reduzir o ser humano aos seus componentes básicos é perder de vista justamente o que faz dele humano. A capacidade de encontrar e realizar sentido. Isso leva a uma questão interessante. Se o sentido não é só a soma das partes, de onde ele vem? Como que a gente encontra isso? Aí está um ponto fundamental da logoterapia. O sentido não é algo que a gente inventa do nada, subjetivamente. E também não é algo imposto de fora, por uma moral, por exemplo. O sentido para Frankl tem que ser descoberto, encontrado na realidade concreta de cada situação que a vida apresenta. Ele até compara a vida não a um teste de Rorschach, onde a gente projeta o nosso significado numa mancha de tinta. Sim, a gente interpreta como quer. Isso. Mas ele compara a um quadro enigmático, um desafio objetivo que está ali para ser decifrado. Cada situação tem um sentido único esperando para ser descoberto. E como a gente descobre? Qual seria a ferramenta? A ferramenta, ou o órgão capaz de perceber esse sentido, seria a consciência. Mas não a consciência só como um juiz moral, sabe? Para ele, a consciência é um órgão de sentido. Algo que nos permite intuir o significado potencial que está escondido em cada momento. Entendi. É por isso que ele dava tanta importância para a educação. Não só para informar, mas para refinar a consciência. Para que a gente fique mais sensível para perceber o que ele chamava de 10.000 mandamentos implícitos nas situações da vida. Especialmente numa época em que talvez os 10 mandamentos tradicionais estivessem perdendo força normativa para muita gente. Entendi. Educar para responsabilidade seria então educar para essa percepção, para escolher o que importa? Exatamente. Educar para ser seletivo, para discernir o que cada situação concreta está pedindo da gente. Falando nesses problemas da época, como ele chamava, ele também se dedicou muito a entender as neuroses. E ele faz aquela distinção importante entre as neuroses psicogênicas e as nuogênicas. Qual a diferença-chave aí? A diferença crucial está na origem, segundo Frankl. As psicogênicas teriam suas raízes mais em conflitos psicológicos clássicos, internos. Já as nuogênicas, elas brotam da dimensão noética, ou seja, da dimensão espiritual existencial do ser humano. Elas seriam o resultado direto da frustração da vontade de sentido, daquela sensação de vazio, de falta de propósito na vida. Ele até citava pesquisas da época, né, que sugeriam que talvez uns 20% das neuroses fossem nuogênicas. E entre estudantes, os números eram ainda maiores, gente que admitia sentir a vida vazia de sentido. Era um problema que ele via crescendo. E quais seriam os sintomas dessa patologia do espírito da época, dessa neurose mais coletiva que ele percebia? Frankl identificou 4 sintomas principais que, para ele, caracterizava essa neurose coletiva. O primeiro seria o fatalismo, aquela crença de que a gente é só um joguete, sabe? Ou de forças externas, o ambiente, a sociedade, ou de forças internas. A genética, os impulsos, um caráter que não muda. Tipo, não tem jeito, eu sou assim mesmo? Isso. Para Frankl, isso era quase uma desculpa neurótica para não assumir a responsabilidade pela própria vida, pelas próprias escolhas. Entendi. Qual o segundo? O segundo ele chamou de existência provisória. É viver só o dia a dia, um momento presente, mas de um jeito meio sem planos, sem objetivos de longo prazo. Muitas vezes a pessoa justifica isso com o medo do futuro. Na época dele era a ameaça da bomba atômica, né? Hoje talvez sejam outras incertezas. Sim, a instabilidade econômica, a crise climática. Exato. Mas Frankl contrapunha isso com a ideia de que a vida sempre tem o sentido potencial. Mesmo diante da morte, mesmo diante do inevitável. O sentido pode estar na atitude que a gente toma frente ao que não pode mudar. E ele dizia algo bonito sobre o passado. Não está perdido, está guardado. Como um celeiro seguro de realizações de momentos vividos. Interessante essa visão do passado. E o terceiro sintoma?
O terceiro é o pensamento coletivista. Aquela tendência de se dissolver na massa, sabe? Fugir da responsabilidade pessoal buscando o anonimato do grupo. Frankl fazia uma distinção muito importante entre massa, que achata a individualidade, e comunidade, que precisa e nutre personalidades únicas. Faz sentido. E por isso ele criticava muito a ideia de culpa coletiva. Porque para ele, só o indivíduo que é livre pode ser verdadeiramente responsável por seus atos. Certo. E o último? O último sintoma é o fanatismo, que é basicamente a incapacidade de enxergar a pessoa por trás da opinião diferente. O fanático, ele dizia, não tem uma opinião, ele é possuído por ela. Muitas vezes, fica repetindo slogans sem pensar. Vê o outro como um obstáculo ou um meio para um fim. Exatamente. Ignora a dignidade do outro. E isso, claro, deixa as pessoas muito mais vulneráveis à manipulação, a seguir líderes cegamente. E é interessante que ele via esses sintomas não só em pacientes clínicos, mas espalhados pela cultura, né? Isso conecta com o que ele falava sobre os riscos da divulgação superficial da psiquiatria. Sim, total. O risco de simplificações, de estatísticas que as pessoas interpretam mal e que podem acabar gerando mais medo, mais fatalismo. E voltando um pouco para as neuroses individuais, como a de angústia ou a obsessivo-compulsiva, você mencionou o mecanismo da ansiedade antecipatória. Poderia explicar um pouquinho mais? Claro. É um conceito central para ele. A ideia é que o medo de ter o sintoma, seja um ataque de pânico, seja um pensamento obsessivo, acaba sendo o gatilho que provoca ou intensifica o próprio sintoma. Vira um ciclo. Vira um círculo vicioso. A pessoa começa a ter medo do medo, ou medo da obsessão voltar. E essa tensão, essa expectativa temerosa, facilita a ocorrência daquilo que ela mais teme. Complicado. E como a terapia dele lidava com isso? Uma das técnicas que ele propunha era a intenção paradoxal, que busca quebrar esse ciclo. Por exemplo, ele podia encorajar a pessoa com ansiedade a, meio que ironicamente, tentar ter o sintoma que ela teme, desejar que o coração dispare, que a mão trema. Parece contraintuitivo. É contraintuitivo, mas a ideia é que, ao fazer isso, a pessoa tira a pressão, o medo da expectativa, e muitas vezes o sintoma diminui ou nem aparece. No caso do TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, ele também trabalhava para corrigir crenças erradas, como aquele medo comum de que as obsessões vão levar à loucura, à psicose. Frankl argumentava que, na verdade, a estrutura obsessiva meio que imunizava contra a psicose. Interessante. Essa ideia de poder enfrentar o próprio medo, o próprio pensamento, isso nos leva direto para a questão da liberdade humana versus o determinismo, né? Será que a gente é só produto da biologia, do ambiente, ou temos alguma margem de escolha? O que o Frankl diz sobre a famosa força de vontade? Olha, esse é um dos pilares da logoterapia. Frankl introduz aquele conceito do poder de obstinação do espírito. A expressão em alemão é Trotzmacht des Geistes. A ideia central é, sim, claro que somos condicionados, pela nossa genética, pelo ambiente onde crescemos, pelos nossos impulsos. Tudo isso cria limites, dificuldades, tendências. Mas não determina tudo. Exatamente. Para Frankl, esses são condicionamentos, não determinantes absolutos. Dentro desses limites, e às vezes eles são bem estreitos, ele sabia disso, o ser humano ainda conserva uma liberdade fundamental. A liberdade de tomar uma atitude, de escolher como vai responder àquela situação, àquele condicionamento. E ele dava exemplos disso, né? Sim, exemplos muito fortes. O mais impactante, talvez, venha da experiência dele nos campos de concentração. Ele observou que, mesmo nas condições mais brutais, mais desumanizadoras que se pode imaginar, ainda havia pessoas que escolhiam manter a dignidade, ajudar um companheiro, dividir o último pedaço de pão. Mesmo sem nenhuma esperança aparente. Mesmo assim. Para ele, isso era prova cabal de que mesmo quando tudo externo é tirado da pessoa, a liberdade interior de escolher a própria atitude, essa permanece. É essa capacidade de dizer sim ou não às circunstâncias, ou até aos próprios impulsos, ele dizia. O ser humano tem impulsos, mas os impulsos não o têm.
Essa é a essência da liberdade humana para ele. E como a biologia entra nisso tudo? A relação corpo-mente, os hormônios, o cérebro, como ele via essa interação com a liberdade do espírito? A visão dele continua sendo consistentemente antirreducionista aqui também. Fatores biológicos, hormônios, neurotransmissores, a estrutura do cérebro são a base, a condição necessária para que a vida psíquica e espiritual aconteça normalmente. Mas eles não criam o espírito, a personalidade ou o sentido. Não são a causa última. Entendi. São a condição, não a causa. Isso. A analogia do músico e do instrumento que ele usa é muito boa para entender isso. O espírito seria o músico. O organismo, o corpo, o cérebro, seria o instrumento. Certo. Se o instrumento está desafinado, danificado por uma doença física ou mental, a música, que é a vida psíquica, vai sair prejudicada, distorcida. Mas o músico não é o instrumento, e nem é produzido pelo instrumento. Faz sentido. O tratamento médico-psiquiátrico seria como o afinador, que tenta restaurar as condições do instrumento. Mas quem faz a música, quem dá o sentido, a alegria, a capacidade de amar, isso vem do músico, do espírito. E mesmo intervenções mais drásticas, como a psicocirurgia, a leucotomia que ele menciona, Na visão dele, mesmo essas intervenções atuam nas condições da vida psíquica. Podem talvez diminuir um sofrimento extremo, mas geralmente ao custo de uma certa apatia, de um embotamento. Elas não atingiriam o núcleo espiritual da pessoa. Seria um último recurso, sabe? Uma última ratio, a ser considerada com muita cautela. isso nos leva a um ponto delicado, o sofrimento. Frankl parece sugerir que nem todo sofrimento é inútil ou sem sentido. Ele faz aquela distinção, né? Entre sofrimento evitável e inevitável. Qual seria a abordagem, então, diante disso? Sim, essa distinção é fundamental. O sofrimento que pode ser evitado, claro, a gente tem que combater com tudo que a medicina, a psicologia, a sociedade podem oferecer. Mas a contribuição mais original do Frankl, eu acho, está na maneira como ele encara o sofrimento inevitável. Aquilo que não tem como mudar. Exato. A doença que não tem cura, a perda que é definitiva, um destino adverso que se impõe. Ele argumenta que mesmo nessas situações, a vida não perde o seu sentido potencial. Mas onde estaria o sentido aí? No próprio sofrimento? Não no sofrimento em si, mas na atitude que a pessoa escolhe ter diante dele. É o como se carrega a cruz, entende? Lembra do exemplo que ele dá daquela enfermeira com câncer terminal? Ela encontra sentido na sua postura, em como ela enfrenta a doença, em ser um exemplo de dignidade humana para os outros. Sim, lembro. Frankl gostava de citar Goethe. Não existe situação que não se possa enobrecer, seja realizando, seja suportando. Assumir um destino inevitável, com coragem, com dignidade, isso pode ser para ele a mais alta realização humana. É uma perspectiva forte. Muito forte. E é dessa perspectiva, dessa dignidade que não se perde, dessa possibilidade de sentido até o último suspiro, que ele também argumenta contra a eutanásia. Ponderando sobre a dificuldade de definir o que é incurável, sobre as chances de futuras curas e sobre o papel do médico, que é cuidar, aliviar, consolar, mas não julgar o valor da vida de ninguém. E para finalizar, nos textos que a gente analisou, tem aquela parte interessante sobre o livro como um meio terapêutico. Como que a leitura se encaixa nessa visão toda do Frankl? Ele via a biblioterapia como um recurso muito valioso. Um complemento, claro, não um substituto para a terapia, mas especialmente útil em crises existenciais ou para lidar com aquelas neuroses noogênicas ligadas à falta de sentido. Como os livros ajudariam? Olha, os livros podem oferecer perspectivas novas, podem trazer consolo, podem apresentar modelos de como outras pessoas enfrentaram dificuldades, superaram desafios e, talvez o mais importante, podem ajudar a pessoa a encontrar ecos de sentido para a própria vida dela. Ele dá exemplos disso, né? Sim, vários. Ele relata casos em que a leitura de um livro específico teria ajudado a evitar suicídios, cita cartas de prisioneiros, de doentes terminais, falando do impacto que uma obra teve. Tem a história daquele condenado à morte, o Sr. Mitchell, que encontrou um sentido profundo lendo A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Impressionante. E a história dos prisioneiros de Theresienstadt, que levaram livros para Auschwitz, como se fosse uma ração espiritual, uma última conexão com a humanidade e o sentido.
São exemplos muito poderosos do livro como fonte de significado. E ele aplicava isso a problemas mais cotidianos também. Aplicava a problemas bem concretos da época dele, que, aliás, continuam super atuais, tipo a neurose dominical, aquele vazio que bate no fim de semana quando não tem o trabalho para preencher o tempo, ou a crise da aposentadoria, ou a neurose do desemprego, onde ele fazia questão de ressaltar, muitas vezes o problema não é só a falta de dinheiro, mas a falta de ter uma tarefa, algo que dê sentido ao dia. Faz todo sentido. E ele contrastava a leitura mais reflexiva, que exige uma certa seletividade, uma introspecção, com o consumo passivo de mídia, que já era uma preocupação na época dele. E alertava, né? Assim como tem livros que podem ajudar muito. Espero, mas o potencial positivo da literatura é imenso. Ela pode mostrar as infinitas possibilidades do ser humano, pode inspirar a gente a se tornar aquilo que a gente pode ser. Ele termina citando Goethe de novo, né? Aquela ideia de tratar as pessoas não como elas são, mas como elas deveriam ser para ajudá-las a alcançar seu potencial máximo. Uau! Fazendo um balanço, então, dessa nossa conversa, a mensagem central que fica desses textos do Frankl é essa afirmação da busca por sentido como a nossa força motriz mais profunda, né? Exato. É uma defesa muito forte da liberdade, da responsabilidade humana, mesmo quando os condicionamentos são pesados. E talvez o mais impactante é essa descoberta de que o sentido pode ser encontrado até onde parece não haver mais nada, dependendo da nossa atitude. É quase uma celebração desse poder de obstinação do espírito. O que será que isso significa para a gente hoje? Talvez que essa busca por propósito, que às vezes parece uma fraqueza, uma inquietação, talvez seja, na verdade, a nossa maior força. Aquilo que nos define como humanos capazes de ir além das circunstâncias. Sem dúvida. O Frankl nos desafia o tempo todo a não nos contentarmos com explicações fáceis, puramente biológicas ou sociais, para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades. Ele nos convida a reconhecer essa dimensão mais profunda, a dimensão noética, e a abraçar a liberdade que a gente tem, a liberdade de escolher nossa postura diante da vida, por mais limitada que essa liberdade possa parecer às vezes. Sim. E isso, sabe, levanta uma questão importante, que volta naquela ideia dos 10.000 mandamentos escondidos na vida. Se o Frankl insiste tanto em encontrar um sentido que é único, que é concreto, em cada situação, um sentido que vá além das modas, do conformismo, do fanatismo que ele tanto criticava, quais seriam, então, para cada um de nós, hoje, as situações que estão pedindo uma resposta pessoal? Quais são esses chamados silenciosos que a consciência de cada um percebe no dia a dia e que pedem uma atitude responsável, uma atitude que crie sentido? Acho que fica aí uma reflexão interessante para levar dessa nossa conversa. Com essa provocação potente, a gente encerra a nossa exploração de hoje. Agradecemos muito a companhia nesta análise de trechos de Psicoterapia para Todos, de Viktor Frankl, mais um mergulho na série do Dr. Dario Santucci, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou. Esperamos que tenha sido uma jornada tão enriquecedora para quem ouviu, quanto foi para nós. Até a próxima!